Todo mundo já sabe que o Brasil é um país bastante violento. Muitas mortes acontecem todos os anos, e devemos tomar cuidado ao sair na rua. Mas o que muita gente ainda não sabe, é que não são apenas os bandidos que matam, mas sim, a própria população quem comete esses delitos. As pessoas parecem que estão perdendo a cabeça, discutem por coisas bobas, e em alguns casos, as coisas se intensificam, e alguém acaba morrendo por causa de um motivo banal. Como foi o caso do rapaz que morreu por causa de uma coxinha. O card do vídeo está logo acima. Dê uma passada lá depois. Então, voltando ao assunto, pessoas estão morrendo na rua por causa de discussões bestas, o que torna as interações humanas cada vez mais difícil. E no vídeo de hoje, vamos ver a parte 2 de pessoas que morreram por causa de motivos bestas. E só lembrando, a parte 1 está na descrição do vídeo. Ailton Cardoso Pardinho, de 35 anos, morreu após se desentender com o dono do bar, na comunidade do Rio Pardinho. Tudo começou porque Ailton pediu mais uma dose de pinga, porém, a pinga servida pelo dono não era a mesma da que estava sendo servida antes. Os dois começaram a discutir, e até se agrediram, quando o dono do bar desfere um golpe de faca na axila de Ailton. A vítima não resistiu e morreu. O autor do crime fugiu, mas foi preso logo em seguida. Hoje em dia, a vida de uma pessoa vale um copo de pinga. Imagina como devem estar os parentes desse cara. Às vezes a pessoa nem pensa na família, nos filhos. Tem uns caras idiotas que querem se provar ser os machões fodões, mas isso acaba custando vidas. Em Realengo, zona oeste do Rio de Janeiro, Jefferson de Assis Silva morreu por um corte no pescoço feito por um caco de garrafa. Jefferson era vascaíno, e foi assassinado pelo seu amigo de infância. Tudo se iniciou por causa de uma discussão por causa de futebol. Segundo a família, o amigo de Jefferson armou uma emboscada um dia após as provocações. Ele esperou Jefferson sair da igreja. Ele o seguiu, e com um pedaço de garrafa de vidro perfurou o pescoço do amigo de infância. Jefferson ficou largado no chão. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu. Isso porque era amigo de infância. Imagina se fosse inimigo. Na minha opinião, era tudo fingimento, porque um amigo de verdade nunca faria isso. O futebol para algumas pessoas é mais importante do que as amizades, e até mesmo do que uma vida. Por isso que você deve tomar cuidado com gente fanática, porque o fanatismo mata. Por falar em fanatismo, temos casos de fanáticos por política, que acabam tirando a vida de outras pessoas, por causa de simples idolatria política. Como esse caso, bolsonarista mata petista durante festa de aniversário de petista. O ex-policial Jorge Guaranho trocou provocações e xingamentos com o ex-tesoureiro do PT, Marcelo Arruda. Tudo começou durante a festa de aniversário do petista. O tema da festa era sobre o Lula. Jorge Guaranho teria invadido a festa após uma discussão sobre política entre eles. Jorge então invadiu a festa e atirou contra o petista, e o matou. O homicídio foi duplamente qualificado e classificado como homicídio por motivo torpe, além de colocar em risco as vidas que ali estavam. Agora eu pergunto, o que passa na cabeça de um idiota desses? Uma pessoa chega a matar a outra por causa de idolatria política, tudo para defender o político de estimação. Nós sabemos que o Lula é uma merda, e que Bolsonaro é outro corrupto. Ponto. Mas para o bostileiro, o político é um tipo de Deus. Eles idolatram e matam por causa disso. Traficante Márcio Lucas Rosa Souza, de 31 anos, atirou na cabeça de Cauã Galdino Florencio Pereira, de 18 anos. Cauã era jogador amador de futebol. Tudo isso porque simplesmente, Cauã teria pisado no pé dele acidentalmente, em um baile funk na Baixada Fluminense. Márcio tinha pego 8 anos de cadeia, e está solto desde 2024. Um jovem que nem começou a vida direito, foi ceifado por causa de um traficante vagabundo. E aliás, o que será que esse garoto estava fazendo em um baile funk? Ou será que ele não sabia dos riscos? É por isso que eu sempre falo que favela e baile funk são lugares que você deve manter distância, se você quiser ter uma vida de paz e sossego. Agora, se alguém quiser morrer por qualquer coisinha besta, basta frequentar esses lugares. Entendam, não é por ser um lugar pobre que é ruim, mas por ser um local dominado pelo crime, um lugar precário e perigoso, que em um mundo ideal, nem deveria existir. Menino de 12 anos morre esfaqueado por causa de R$1. E não, você não ouviu errado. Aconteceu em Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha.
Kaique Júnior Silva vendia pastéis, quando foi atingido por uma faca nas costas. Após ele ter reclamado que faltava R$ 1 no pagamento do lanche, a mulher de 39 anos ficou enfurecida por ter sido cobrada e desferiu o golpe de faca. O crime aconteceu em frente à casa da autora. O menino chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas acabou morrendo. A autora ainda teria se trancado em um dos quartos, até a chegada da polícia, mas ela se entregou e foi conduzida à delegacia. Olha como que o mundo tá podre. Um menino de apenas 12 anos foi morto por cobrar R$ 1 do pastel. Onde que o ser humano vai parar? O menino tava trabalhando, trazendo sustento pra casa. Não dá nem mais pra sair vender na rua, porque tem doido pra tudo. Então quer dizer que não se pode mais cobrar a dívida. O Brasil é um país em que o caloteiro fica bravo com quem o cobra. Incrível a maneira de raciocínio das pessoas. A turma tá podre e maligna. Não dá nem mais pra falar uma que a pessoa estoura de raiva. Mas deixe aí embaixo sua opinião sobre. Açougueiro mata colega de trabalho com um golpe de faca, após ele tirar satisfação sobre uma brincadeira de mau gosto. Alan fez uma brincadeira com o colega de trabalho chamado Sandeji, acerca do nome dele. Sandeji tenta tirar satisfação com o colega, eles começam uma briga, e Alan desfere golpes de faca no colega. Por isso que eu falo, cuidado com brincadeira besta com colega de trabalho. Colega não é amigo. Às vezes o colega tá mal intencionado e você nem suspeita. Eu sinceramente não sei porque tem gente que tem essa tara de ficar com brincadeirinhas e intimidade com pessoas que nem conhecem. Olha, pra falar a verdade, o Bostil tá a foda. É melhor sair dessa bosta de lugar logo, porque o povo tá violento, e nem um pouco profissional. Colega matando colega, que porra de lugar maldito. Além de estar tudo caro, trabalhar no Bostil sempre foi insalubre. Ainda tem a merda do colega que fica de palhaçada. O povo brasileiro não é caloroso. Se fosse caloroso não teria tantas mortes. O povo é louco, idólatra e violento. O povo é carente de atenção. E é claro que eu não estou falando de você. É óbvio que não são todos. Eu digo, grande parte da população. As notícias estão aí para mostrar. Fotógrafo morre após reclamar de som alto no Rio de Janeiro. Tiago Freitas de Souza, de 32 anos, foi baleado na frente da própria casa após reclamar do barulho na casa ao lado, pois sua filha pequena estava querendo dormir, e a música alta no vizinho não deixava. Quando Tiago resolveu tentar convencer os vizinhos a baixar o som pela segunda vez, era tarde demais. Ele foi baleado na frente da própria casa, deixando ali sua esposa e sua filha. O horário do crime, pasmem, por volta das 6:30 da manhã de sábado. Imagina a cena, uma criança pequena a chorar porque não consegue pegar no sono, porque tem um vagabundo tocando funk lixo alto, em plena 6 horas da manhã de sábado. O cara morreu e deixou a filha pra trás. Traficante é uma raça lixo. E o engraçado é que muitos se dizem pacifistas e são contra a pena de morte no Bostil. Dizem que pena de morte é crueldade, mas a real é que pena de morte no Brasil existe, mas não para os bandidos, mas sim, para o cidadão trabalhador, com uma justiça de merda, frouxa e bunda mole, que passa a mão na cabeça de bandido. Como um país com uma justiça lixo dessa poderia dar certo? O povo bostileiro é que é o principal culpado, porque não estuda e não sabe votar. Pra futebol eles até matam, mas pra melhorar o próprio país, eles preferem votar na porra do Tiririca. Eles acham engraçado votar num pateta. Não que o Tiririca seja pateta, eu gosto dele como palhaço, mas não como deputado. Me fala, qual projeto relevante que um personagem traria de bom pro Brasil? Nenhum, óbvio, mas o povo não liga. É por isso que a saída ao aeroporto, bostileiro não tem prioridade. A vida do bostileiro é um carnaval, nada é realmente sério. Mas quando você fala do time dele, ou do artista dele, ou até do político dele, aí a coisa fica séria. E ainda por cima a gente é obrigado a ouvir idiotas romantizando a porra da favela, defendendo traficantes e dizendo que são vítimas. Fala sério, eu já vi criança vendendo bala no semáforo, e vem vagabundo dizendo que eles viraram bandidos porque não tiveram oportunidade. Dizem ainda que favela é boa e cheia de cultura. É tanta merda que a gente é obrigado a ver por aí. É impressionante. Mas ninguém procura dar uma ajuda para a família das vítimas do traficante. Homem morre com tiro na cabeça por causa de uma brincadeira em Minas Gerais. O motorista havia feito uma brincadeira com um motociclista. O homem que estava no carro gritou, abre aspas, perdeu, perdeu, o que teria irritado o motociclista. O homem que estava na garupa atirou na cabeça do motorista,
A esposa que estava ao lado, ainda teria dito para ele parar, porque tem gente que não gosta desse tipo de brincadeira. Garoto de 14 anos morre após amassar uma borboleta, misturar com água e injetar na perna. Aconteceu em Planalto, no interior da Bahia. O adolescente teria feito essa burrice por conta de um desafio de internet. Ele teve complicações e foi internado, mas acabou falecendo. Acredita-se que ele morreu por causa de uma infecção na corrente sanguínea, devido à borboleta ter algumas substâncias tóxicas e conter parasitas. Agora me fala, o que passa na cabeça da juventude para fazer um negócio desse? Não é a primeira vez que um adolescente morre por causa de desafio besta da internet. Quem aí lembra da baleia azul? Vários adolescentes morreram ou ficaram feridos por causa dessa palhaçada. Em Lajeado, zona leste de São Paulo, homem mata a própria mãe por dívida de jogo, e em seguida, tira a própria vida. Danilo havia acumulado uma dívida de R$60 mil em um agiota, tudo por causa do jogo do Tigrinho. Segundo relatos, ele já estava planejando tirar a própria vida, mas antes ele matou a mãe, porque não queria que ela sofresse com a morte do filho, pois ela já havia perdido outro filho, e ele não queria que ela sofresse outra perda. Lamentável, meus caros. Lamentável. Esse tigrinho veio mesmo para desgraçar a vida do povo, e tem muito influencer que divulga essas casas de aposta, e incentiva que pessoas joguem até se viciarem. Toda essa ostentação dos influencers mexe com a cabeça das pessoas, que acham que vão ganhar dinheiro fácil com isso. A realidade do Brasil é triste. Ainda dizem que esse é o país mais feliz do mundo, é o país mais desesperado do mundo. O povo não acorda para a realidade de que esse lugar é uma merda. O incentivo para o brasileiro é que ele seja pobre, burro, ignorante, gaste todo o dinheiro no tigrinho, ou no boteco, e depois fique anestesiado no pão e circo, e depois voltar à vida como se nada tivesse acontecido. Mas aí eu pergunto, até quando isso? Até quando suportar esse lugar? Enfim, deixe aí abaixo sua opinião. Obrigado pela sua atenção até aqui. Obrigado a todos os membros. Considere você também ser membro. Um abraço a todos. Fique com Deus e até a próxima.